Qual foi o maior momento da história da WrestleMania? Aquele momento que fez o público saltar da cadeira e vibrar de forma ensandecida ou vaiar ao ponto de querer implodir com o prédio. No vídeo de hoje, a gente vai fazer essa Copa do Mundo, onde eu vou dizer qual foi o meu momento favorito, tá? Qual foi o momento que eu acho que foi o maior momento da história da WrestleMania. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial senta o dedo no like, porque quando você faz isso, você indica para o algoritmo do YouTube que o nosso vídeo é legal e força ele a divulgar a gente para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente e vamos embora para mais uma Copa do Mundo do Tiozão com os melhores ou maiores momentos da história da WrestleMania. E vamos começar com uma disputa interessante. Drew McIntyre vencendo o campeonato da WWE numa arena vazia na WrestleMania 36 ou John Cena ganhando o primeiro campeonato da sua carreira, campeonato mundial, na WrestleMania 21. Cara, aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Se fosse uma disputa com a arena completa, eu cometeria o crime e botaria o Drew. Por quê? Primeiro, que o Drew é meu lutador favorito hoje em dia. Segundo, que o John Cena ganhando o campeonato mundial na época nem foi o melhor momento da noite. O maior momento da noite foi o Batista derrotar o Triple H. Tá? É porque as pessoas voltam no tempo e veem esse momento e consideram como se fosse um momento grandioso. Mas na época, ele abriu o show, foi um momento legal. Mas o Batista derrotando o Triple H, acabando com o reinado de terror dele, foi muito maior. Dito isso, o momento do Drew McIntyre na arena vazia foi um momento surreal e acabou tirando muito do brilho do que poderia ter sido a conquista dele. A gente viu um pouquinho disso quando ele venceu o Royal Rumble, né, naquele ano que ele foi mega adulado pelo público. Mas quando ele venceu o título na WrestleMania 36 dentro do Performance Center sem ninguém dentro, aquilo praticamente matou todo o brilho do momento. Então eu vou colocar o Cena ganhando seu primeiro campeonato mundial na WrestleMania 21. Agora vemos John Morrison tomando um Bunny Destroyer na WrestleMania 37 ou Joe Hendry fazendo o seu debut na WrestleMania 41. Aqui, cara, é aquele negócio, né? Eles vão misturar momentos clássicos com momentos divertidos. O Bad Bunny mandando um Canadian Destroyer no John Morrison na WrestleMania 37 realmente foi muito legal, surpreendente, ninguém imaginava que o Bad Bunny teria condições de fazer isso. Porém, cabe ressaltar que nesse movimento Canadian Destroyer, quem tem o ônus de fazer a maior parte do movimento é quem leva o movimento, porque é essa pessoa que tem que ficar agachada e depois ele tem que se jogar para trás. A pessoa que pula para poder aplicar o golpe nem aplica tanto o momento assim. É o outro quem sofre o golpe que se joga para trás e acaba tomando o golpe todo. Por isso que um Bad Bunny, por exemplo, consegue aplicar o golpe, porque na verdade ele apenas está seguindo a vida. Quem leva o golpe é quem faz o trabalho todo. Por isso que o Damian Priest também foi muito elogiado na luta contra o Bad Bunny. Dito isso, eu acho que, cara, o Joe Hendry, no ápice do meme da música dele, estreando na WrestleMania 41 para enfrentar o Randy Orton, foi muito engraçado, foi muito divertido. E eu vou colocar a estreia do Joe Hendry como um momento favorito aqui da minha vida. Aqui do meu interesse aqui nessa Copa do Mundo. Agora estamos vendo o Awesome Truth ganhar o título de duplas na WrestleMania 40 ou o Shawn Michaels se aposentando na WrestleMania 26. Aqui não tem disputa. Por mais que The Miz e R-Truth ganhando o título de duplas tenha sido divertido na WrestleMania 40, né, eles ganharam o título de duplas do Monday Night Raw, a verdade é que a aposentadoria do Shawn Michaels foi de cortar o coração, aquela luta que ele enfrenta o Undertaker e quando parece que ele vai perder, ele toma o Tombstone Piledriver, ele chuta, depois ele se arrasta por cima do Undertaker, faz o símbolo de cortando a garganta na cara do Undertaker, aí o Undertaker dá outro Tombstone Piledriver, dessa vez pulando e acabando com a carreira do Shawn Michaels. Enfim, isso aqui foi simplesmente mágico, foi absoluto cinema. Então, a aposentadoria do Shawn Michaels. Agora temos o Edge mandando um Spear no Mick Foley na mesa em chamas na WrestleMania 22 ou o JBL pedindo demissão no ringue na WrestleMania 25. Cara, o JBL pedindo demissão, ele perdeu uma luta contra o Rey Mysterio pelo Campeonato Intercontinental, se eu não me engano. Cara, nem foi isso tudo, sinceramente, assim. Foi surpreendente e tal, mas depois ele voltou como comentarista e tudo mais, né? Eu acho que, assim, foi meio que a aposentadoria dele como lutador. Mas depois ele voltou como comentarista e um excelente comentarista, diga-se por sinal.
Agora, o Edge mandando Spear no Mick Foley na mesa em chamas na WrestleMania 22 foi absurdo. Isso é um spot que raramente foi feito. Acho que depois desse show nunca mais foi feito. Ou se foi feito uma ou duas vezes. E a história desse spot é bizarro, tá? Porque o Edge, ele fala que ele teve queimaduras no corpo dele. Ele sentiu o cheiro da própria pele, né? Em chamas. E ele percebeu quando ele lutou que ele foi burro, porque ele lutou sem camisa. E o Mick Foley não, o Mick Foley estava todo encapotado. Malandro, né? Caiu na mesa em chamas todo encapotado. Já o Edge estava com o torso dele livre, né? Sem camisa e acabou sofrendo com o golpe. Cara, o Edge mandando spear no Mick Foley na mesa em chamas não tem comparação. Agora temos a volta do Cody Rhodes na WrestleMania 38, a Kofi Mania na WrestleMania 35, quando o Kofi Kingston ganhou o título do Daniel Bryan. Cara, aqui é difícil fazer essa escolha, é uma escolha complicada. Foram dois momentos antológicos, dois momentos que o público estava clamando, mas eu acho, assim, voltando no tempo, sem o benefício do hindsight, que é o benefício de você olhar para o passado com os olhos do presente, que a vitória do Kofi Kingston foi mais impactante. Teve todo um sentimento, né, a questão de ele ter sido sempre preterido para main eventer, ele estava na companhia há mais de 10 anos, ele finalmente conseguiu ganhar o campeonato mundial. Eu acho que, e assim, o público engajando muito com ele, eu acho que a Kofi Mania ganha. Né? O momento do Cody Rhodes, o retorno do Cody Rhodes foi legal, mas estava anunciado, todo mundo sabia que ele ia voltar. Então a vitória do Kofi Kingston pelo Campeonato Mundial passa. Agora temos o maior RKO de todos os tempos, WrestleMania 31, quando o Seth Rollins foi dar um stomp no Randy Orton. O Randy Orton levanta a cabeça, o Seth Rollins voa, e aí quando ele cai, ele toma o RKO. Ou o Rey Mysterio ganhando o Campeonato Mundial peso pesado e dedicando ao Eric Guerreiro na WrestleMania 22. Cara, aqui, apesar do spot ter sido lindo do Randy Orton, eu particularmente não acho que esse foi o maior RKO de todos os tempos, não. Eu acho que o RKO que ele aplica no Evan Bourne, quando o Evan Bourne tá dando Shooting Star Press e o Randy Orton aplica o RKO nele, foi melhor. Tá? Já o Rey Mysterio ganhando o campeonato e homenageando o Eric Guerreiro, que havia falecido um ano antes, eu acho que foi meio favas contadas, todo mundo imaginava que o Rey iria vencer, mas isso não deixou de tirar o brilho e a emoção da conquista dele. Por isso que eu vou colocar a vitória do Rey Mysterio avançando. Agora vamos ver o Scott Hall tomando o Stone Cold Stunner e ele mandando um dos melhores céus do Stone Cold Stunner na história, ou o Roman Reigns mandando spear na Stephanie McMahon na WrestleMania 32, né? Dois momentos interessantes. Eu acho que o Scott Hall tomando o Stunner foi bem legal. Ele pula e cai para trás, né? Com o corpo quase que duro, né? Foi realmente uma das pessoas que melhor vendeu o Stone Cold Stunner na história. Mas o Roman Reigns mandando um spear cabuloso na Stephanie McMahon na luta contra o Triple H no main event da WrestleMania 32, com certeza ganha o bolo. É a cereja do bolo. Então o Roman mandando um spear na Stephanie avança. Agora temos Steve Austin fazendo a última luta na WrestleMania 38 contra o Undertaker enterrando o AJ Styles e se aposentando na WrestleMania 36 na Boneyard Match. Duas lutas muito interessantes. A WrestleMania 38 foi uma luta impromptu, ninguém imaginava que iria acontecer. Já a luta do Undertaker com o AJ Styles foi uma luta cinematográfica filmada durante a pandemia, então eles tiveram que dar o jeito deles para poder filmar essa luta. Eu acho que foram dois momentos diferentes, mas se eu for considerar um momento que foi mais legal, mais surpreendente, mais divertido de ver, por mais que eu tenha adorado a Boneyard Match, eu vou colocar a surpresa do Stone Cold fazer a última luta na carreira dele contra o Kevin Owens, né? Por que foi surpresa? Ninguém imaginava, porque assim, o Kevin Owens ele estava escalado para fazer um KO show, né? Um programa de entrevistas. Ele convidou o Stone Cold, ele ia fazer esse programa de entrevistas na WrestleMania. Ninguém imaginava que esse programa de entrevistas ia acontecer no main event da noite 1 da WrestleMania 38. E também ninguém imaginava que o Kevin Owens iria desafiar o Stone Cold para uma última luta. E foi uma luta boa, tá? Foi uma luta boa, apesar do Stone Cold estar todo zoado. Então, assim, foi um final de carreira brilhante pro Stone Cold, bem ao estilo dele, uma luta impromptu. Os dois se engalfinharam para fora do ringue. Para mim, Steve Austin e Kevin Owens avançam. Agora, The Rock e Hulk Hogan, WrestleMania 18, quando eles fazem o Double Turn,
ou Shawn Michaels e Bret Hart lutando 1 hora inteira na WrestleMania 12. Aqui tá WrestleMania 7, mas tá errado. Foi na WrestleMania 12, numa Iron Man Match. Por mais que eu goste de Bret Hart e Shawn Michaels, essa Iron Man Match, ela, na minha opinião, foi chata, porque terminou 0-0. Tá? Iron Man Match, pra mim, tem que ter placar alto. 5-4, 4-3, tá? Tem que ter um sentido. Tá? O placar tá lá pra ter um sentido. E terminar a luta 0-0 e depois fazer uma morte súbita, né, com um gol de ouro na luta, que na verdade jogou fora a hora anterior inteira, pra mim acabou sendo muito ruim. Tá? The Rock e Hulk Hogan fazendo double turn na WrestleMania 18 com o olhar só por conta de como o público estava reagindo foi muito melhor, muito mais interessante. Então Rock e Hogan e se encarando na WrestleMania 18. Agora nós temos Cody Rhodes terminando sua história na WrestleMania 40 ou Aishu Speed se revelando como sendo a garrafa do Prime na luta lá do Logan Paul também na WrestleMania 40 e pensar que esse cara vai estar na WrestleMania 42, né? 2 anos depois. Enfim, não tem muito o que discutir. Cody Rhodes encerrando a sua história na WrestleMania 40. Braun Strowman lutando com Nicholas, um filho de um funcionário de 10 anos de idade, o campeão de duplas mais novo da história da WWE, e com certeza é um recorde que ele vai carregar e vai ser um recorde histórico aí, talvez até a WWE apague esse recorde dos livros de histórias, ou Daniel Bryan vencendo o campeonato da WWE na WrestleMania 30. Aqui também não tem discussão. Eu particularmente achei divertidinha essa história do menino que ganhou o título de duplas com o Braun Strowman na WrestleMania 34, mas nada se compara ao Daniel Bryan derrotando o Triple H na abertura da WrestleMania 30 e depois derrotando o Batista e o Randy Orton no main event da WrestleMania 30, fechando a sua história, sua jornada de herói. Daniel Bryan, WrestleMania 30 avança. Agora temos Becky Lynch se tornando Becky Two Belts na WrestleMania 35, no primeiro main event feminino na história da WrestleMania, ou Brock Lesnar derrotando a Streak na WrestleMania 30, e aqui também não tem como discutir. Por mais que a Becky Lynch tenha sido legal, ganhando os 2 títulos na WrestleMania 35, o final da luta foi estragado pela Ronda Rousey, que não deixou os ombros no ringue, depois ela choramingou as pitangas por causa disso, estragou o momento da luta. Já o Brock Lesnar derrotando a Streak, é só você ver pela carinha do cidadão aqui de susto que você vai entender como é que o pessoal encarou essa situação. Então Brock Lesnar avança. Agora nós temos Randy Savage e Miss Elizabeth se reunindo na WrestleMania 7, ou Bret e Owen roubando o show na WrestleMania 10. As histórias aqui, o Macho Man Randy Savage fez uma luta com o Ultimate Warrior de aposentadoria e ele perde a luta. A Sensational Sherry, que era a manager dele, começa a atacar ele no meio do ringue, e a Miss Elizabeth, que era esposa dele, que estava afastada dele há mais de um ano, resolve vir para o ringue, tirar a Sensational Sherry. Ela tenta se reconciliar com o Randy Savage, ele aceita e faz um face turn num dos momentos mais emocionantes da história da WrestleMania. Do outro lado, nós temos Bret e Owen, né, os 2 irmãos, fazendo a melhor luta de abertura da história da WrestleMania, e não tem nem disputa, tá? Assim, disparada a melhor luta de abertura da história da WrestleMania, na minha opinião. Cara, aqui eu vou ficar com o meu lutador favorito da história, Bret e Owen, apesar de esse momento ter sido muito legal, mas essa luta da WrestleMania 10 não tem nem comparação, é absurda. Bret e Owen. Agora temos... Nossa, essa aqui foi braba, hein? O retorno dos Hardy Boys na WrestleMania 33, ou o Shawn Michaels dizendo "sinto muito, eu te amo" ao Ric Flair antes de mandar o Sweet Chin Music, que encerrou a carreira do Ric Flair na WrestleMania 24, né? Depois o Rick lutou na TNA, depois ele fez luta com 70 e tantos anos, que ele quase teve um infarto durante a luta, enfim. Cara, aqui são 2 momentos que eu gosto muito, tá? Muita gente não viu a WrestleMania 24 ao vivo, teve que baixar na internet ou ver no método Jack Sparrow e tudo mais. Eu já baixava os episódios desde 2001, então assim, eu me lembro muito bem dessa luta. E na WrestleMania 33 já tinha a WWE Network, né? Então muita gente já acompanhou o retorno dos Hardys. Então eu tenho certeza que muita gente vai ter como momento favorito o retorno dos Hardy Boys. Mas pra mim, a emoção, a cara do Shawn triste, arrasado, que ele iria aposentar o Ric Flair, e mandando o Sweet Chin Music, e mandando essa frase com o close da câmera, foi simplesmente absoluto cinema, foi uma coisa de doido. Então Shawn Michaels aposentando Ric Flair, avança.
Paul Heyman se aliando ao Seth Rollins ou John Cena se tornando Never Seen 17. Dois momentos da WrestleMania 41, né? Dois momentos que estiveram na WrestleMania 41. E aqui vai ser um testamento do quanto que eu acho que a jornada final de John Cena foi estragada pela WWE, especificamente pela TKO, que resolveu meter o Travis Scott na jogada, tá? John Cena vencendo o 17º campeonato mundial na carreira dele deveria ter sido um momento mágico, antológico, tá? Ele, como novo recordista do número de títulos mundiais na WWE, deveria ter sido algo celebrado pelos fãs pela eternidade. Duas coisas estragaram esse momento. A primeira, a participação do Travis Scott, que não tinha nada que tá ali. Ele pode ser um excelente cantor, mas ele foi um pulha, uma coisa que nunca deveria ter acontecido, nem na Elimination Chamber, nem na WrestleMania. E segundo, o fato de que o John Cena era heel, né? Ele fez o heel turn na Elimination Chamber, numa proposta que estava, como a gente comentou lá no ano passado, estava atrasada em 10 anos, e acabou que não deu certo, porque o público simplesmente não queria o John Cena como heel, o público queria o John Cena como face. Então, quando o John Cena ganha o campeonato, ficou aquele misto de sensações. Muita gente vibrou com a vitória dele, mas foi uma vitória mixa, em que ele deu um chute nas regiões baixas do Corey, deu uma cinturada na cabeça dele para fazer o pinfall. Uma luta ruim, uma luta lenta, que ele mesmo confessou que fez ruim por causa da persona dele na companhia. Por conta disso, eu vou botar o Paul Heyman se aliando ao Seth Rollins como sendo o momento mais marcante, porque foi, apesar de ter sido cantado, muita gente durante o show falou que o Seth Rollins ia se aliar ao Paul Heyman, não deixou de ser surpreendente o Paul Heyman traindo o CM Punk e o Roman Reigns durante a mesma luta. Agora vamos falar da insanidade da Firefly Funhouse Match, com direito ao John Cena usando a vestimenta dele de quando começou na companhia, ou Eric Guerreiro e Chris Benoit celebrando no ringue na WrestleMania 20. Vocês sabem a minha opinião sobre esse momento. Eu já fiz comentários sobre esse show. Eu não consigo mais ver a WrestleMania 20 do mesmo jeito como eu vi lá em 2004. Tá? Eu já comentei com vocês que esse main event da WrestleMania é, na minha opinião, a melhor luta da história da WrestleMania. Tá? Em mesmo nível da WrestleMania 25 entre Shawn Michaels e Undertaker. E a luta foi estragada para mim por conta do que o Chris Benoit fez na sua vida, deletando a própria vida e a vida dos seus familiares. Dito isso, eu não posso apagar o momento da história, porque foi antológico. E eu vou manter esse momento não pelo Chris, mas pelo Eric Guerreiro, que era o meu lutador favorito na época e também celebrou na frente do público no main event como o campeão da WWE. Então, homenagem ao Eric e não ao Chris, que eu vou avançar este momento no nosso campeonato. Agora temos o KSI estreando na WrestleMania 39, você vê, né? Sempre tem aquela história da garrafa do Prime nas lutas de Logan Paul, né? O KSI foi na WrestleMania 39 e o Ice Speed na WrestleMania 40. Ou a Molly Holly raspando o cabelo na WrestleMania 20. Cara, essa história da Molly Holly é interessante, tá? Naquela época as lutadoras dificilmente conseguiam um lugar na WrestleMania. E aí a Molly Holly, ela se ofereceu a fazer uma luta cabelo contra cabelo e se ofereceu a ter o cabelo dela raspado para poder aparecer na WrestleMania. Meu máximo respeito a ela por conta de ela ter aceitado isso para poder aparecer no momento em que as lutadoras ainda não tinham muito espaço na WrestleMania. Dito isso, eu vou colocar o KSI só porque eu acho que o cara é um pouquinho mais interessante, né? Então, KSI na WrestleMania 39. Agora temos o Heist of the Century na WrestleMania 31 contra o Mike Tyson nocauteando o Shawn Michaels na WrestleMania 14. Cara, é complicado, são dois momentos muito interessantes, muito importantes na história da WWE. No caso do Mike Tyson, ele ainda tinha um hype enorme que furava a bolha da luta livre, né? Ele ainda era um ex-campeão mundial de boxe, ainda voltou a ser campeão mundial de boxe depois da WrestleMania 14, se eu tô bem lembrado. Mas ele tinha saído da prisão, enfim, estava todo enrolado na vida. Mas essa participação do Mike Tyson trouxe um hype para a WrestleMania 14 absurdo e ajudou muito a companhia. Tanto é que foi depois da WrestleMania 14 que a WWE finalmente passou a WCW no rating, né? Definitivamente. Assim, foi quando a WWE começou a botar a WCW no chinelo nos ratings, né? Ali no iniciozinho da Attitude Era. Dito isso, o momento do Heist of the Century foi mais surpreendente.
O cash-in do Seth Rollins ninguém esperava. Ninguém. Se alguém aqui chegar e disser, tiozão, eu na época sabia que o Seth Rollins ia fazer o cash-in do jeito que fez. É mentira. É mentira. A pessoa está mentindo, querendo dizer que sabe tudo e não sabe de nada. Ninguém sabia que o Seth Rollins ia fazer esse cash-in, tá? Foi um momento antológico, foi a primeira vez que um lutador fez um cash-in no main event da WrestleMania. Foi a primeira vez que um lutador fez o cash-in no main event, numa luta, transformando ela numa luta de triple threat ou qualquer coisa. E o resultado do Seth Rollins, tirando o grande momento do Roman Reigns, que tinha sido preparado para ser o próximo cara da companhia, foi simplesmente absurdo. Então Seth Rollins e o Rest of the Century avançam. Agora vamos ver Roman Reigns derrotando o Undertaker na WrestleMania 33 ou o Edge vencendo o primeiro Money in the Bank Ladder Match na WrestleMania 21. Não temos a imagenzinha do Roman batendo o Undertaker, mas essa luta foi tão medonha que eu até prefiro que não esteja a imagem aqui, tá? Porque foi horrível. Então eu vou avançar por definição o Edge vencendo o primeiro Money in the Bank. Agora nós temos alguém que não é importante raspando a cabeça do Vince. Esse cara não é republicano, né? O cara que fez O cara que fez essa Copa do Mundo não é republicano, é democrata, né? Alguém não importante, o Donald Trump, né? Atual presidente dos Estados Unidos. Raspando o cabelo do Vince naquela luta que o Bobby Lashley derrotou o Maga na Batalha dos Bilionários, WrestleMania 23, ou o Damian Priest faz o cash-in na WrestleMania 40, tirando o título do Drew. E aí, cara, primeiro, eu tenho raiva desse momento, porque o Drew, que é o meu lutador favorito, perdeu o título depois de 5 minutos. E aqui, esse momento aqui, apesar do Donald Trump não ser um presidenciável na época, ele era muito famoso por causa do programa The Apprentice, né? O Aprendiz, que foi ele que criou. Ele foi o primeiro host, né, dessa série que eu, inclusive, gostava muito. Era um dos meus reality shows favoritos. E na época que eu tinha um site de reality shows, eu fui o primeiro a cobrir o Aprendiz aqui no Brasil. Então, com certeza, WrestleMania 23, o Donald Trump raspando o cabelo do Vince vai avançar. Agora temos Roman Reigns fazendo pinfall no Edge e no Daniel Bryan na WrestleMania 37, ou o Zack Ryder finalmente vencendo o Campeonato Intercontinental na WrestleMania 32. E aqui, cara, primeiro, eu acho que o resultado dessa luta foi errado. Eu acho que ou o Edge ou o Daniel Bryan deveriam ter vencido essa luta. Já desse lado aqui, o Zack Ryder venceu no Campeonato Intercontinental, foi divertido. O Zack, que sempre perdia tudo, conseguiu ganhar o Campeonato Intercontinental e ter o seu momento WrestleMania depois de tantos anos apanhando e perdendo. Depois ele perdeu o título no dia seguinte pro The Miz, mas não importa. Eu vou avançar o Zack Ryder. Agora temos John Cena pedindo a Nikki Bella em casamento na WrestleMania 33 ou o Undertaker mandando o kick-out da história quando na Hell in a Cell na WrestleMania 28 contra o Triple H, ele sofre um super kick do Shawn Michaels, cai direto na frente do Triple H, que manda um pedigree, e aí quando ele vai fazer o pinfall, acaba o Undertaker chutando no 2.9999, por aí vai. Também não tem discussão para mim, simplesmente que esse momento foi um dos momentos mais fakes da história, né? Quem viu o Total Divas sabia que o John Cena e a Nikki Bella não eram compatíveis, o John Cena não queria filhos, a Nikki Bella queria filhos, e tava na cara que esse relacionamento não ia dar certo, então isso aqui foi uma das as cenas mais forçadas da história da WrestleMania, por isso que eu vou avançar o kick-out do Undertaker. Agora nós temos o Big Boss Man sendo pendurado na Hell in a Cell na WrestleMania 15 e o Shelton Benjamin fazendo o antológico spot em que ele caminhou pela escada e depois mandou um top carrilho para cima dos demais lutadores na WrestleMania 22, um dos spots mais lembrados de lutas de ladder match na história da WWE. Aqui eu vou ter que avançar talvez o momento mais controverso da história da WrestleMania, que é essa história. O Big Boss Man enfrentou o Undertaker no auge da persona Lord of Darkness, né, dele, na Attitude Era, e quando ele vence o Big Boss Man na luta, ele resolve fazer isso aqui com o cara, entendeu? Eu não posso nem falar que senão o vídeo é desmonetizado. O Big Boss Man depois voltou a lutar livre, então ficou na cara que era kayfabe e tal, mas isso aqui foi um tremendo absurdo e foi chocante, por isso que eu vou manter, mas na próxima rodada ele vai perder. Agora temos Kevin Owens e Sami Zayn derrotando os Usos na WrestleMania 39, ou aquela luta medonha
do Johnny Knoxville lutando contra o Sami Zayn e usando a mão gigantesca para atacá-lo. Essa luta aqui foi ridícula. Eu, assim, por mais que fosse uma luta de comédia, eu não curti. Definitivamente eu achei medonha essa luta. Já Kevin Owens e Sami Zayn derrotando os Usos foi uma das lutas mais mágicas da história da WrestleMania. Impressionante como que a carreira do Sami mudou de um ano para o outro quando ele se associou à Bloodline, né? Porque ele foi logo depois da WrestleMania 38 que ele se associa à Bloodline e aí começa todo o arco da história deles associado à Bloodline, até que no início do ano, no Royal Rumble de 2023, o Roman Reigns pede pro Sami Zayn atacar o Kevin Owens nas cordas e o Sami trai o Roman Reigns atacando ele, iniciando a feud que resultaria nesta luta aqui, uma luta 5 estrelas, uma das maiores lutas de main event da história da WrestleMania. Por isso que eu vou avançar Kevin Owens e Sami Zayn, um dos momentos mais mágicos da história da WWE. Agora temos Stone Cold Steve Austin tornando o Rio na WrestleMania 17 ou Bianca Belair e Sasha Banks fazendo a primeira luta de lutadoras afrodescendentes no main event da WrestleMania 37. Bela luta, muito boa, momento mágico, Bianca Belair se torna campeã nessa luta, Sasha Banks estava no auge aqui, lutou muito bem, mas cara, comparar com o que aconteceu na WrestleMania 17, depois de tudo que o Stone Cold e o Vince McMahon enfrentaram durante a Atitude Era, o Stone Cold se vender pro Vince foi demais. Então o Stone Cold tornando o Rio na WrestleMania 17 avança. E para terminar o round de 64, nós temos o Shinsuke Nakamura tornando o Rio na WrestleMania 34, ou os 10 minutos mais insanos da história da luta livre, o final da luta entre Cody Rhodes e Roman Reigns na WrestleMania 40. Meu amigo, também não tenho o que falar. Cara, aqueles 10 minutos eu já falei aqui algumas vezes. Quem tava na arena e filmou aqueles 10 minutos e postou depois no YouTube, não importa o tamanho do canal, o vídeo viralizava. Tá? Então, os run-ins, né, as interferências da WrestleMania 40 avançam. Vamos pro round 32. Aposentadoria do Shawn Michaels e Steve Austin fazendo a última luta. Eu vou... Agora vai ficar um pouco mais rápido, né? Eu já descrevi alguns momentos. Vão ter outros que eu vou precisar descrever. Vou ficar com a aposentadoria do Shawn Michaels. Bret e Owen contra o Double Turn de Bret e Stone Cold. Stone Cold entrou como heel na luta, Bret como face. Na luta de submissão, o Bret faz o Stone Cold apagar e depois continua atacando ele. O Ken Shamrock, que era o juiz convidado, afasta ele. O Bret sai da arena como heel e o Stone Cold sai da arena como face. E tem aquela cara toda ensanguentada do Stone Cold. Eu vou colocar Bret e Stone Cold na WrestleMania 13, uma das melhores lutas da história da WrestleMania. Paul Heyman se alia ao Seth Rollins na WrestleMania 41, ou John Cena derrota The Rock na WrestleMania 29 e ganha o campeonato da WWE. Cara, eu vou botar John Cena e The Rock por causa do momento do The Rock perdendo a mão do John Cena, levantando o braço dele no final. Eu acho que foi um momento mágico. Cena ganhando o primeiro campeonato na WrestleMania 21 ou Cody Rhodes terminando a sua história na WrestleMania 40, aí é um momento particular, favorito meu. Eu sei que muitos de vocês não vão concordar, mas eu vou colocar o Cody Rhodes terminando a história. Edge vencendo o primeiro Money in the Bank ou Shane McMahon pulando do alto da jaula na WrestleMania 32, cara, sinceramente, esse momento aqui foi legal, foi interessante, mas foi totalmente desnecessário. Essa luta nem deveria ter acontecido. Essa luta só aconteceu pro Shane fazer esse bump aqui na WrestleMania. Por isso que eu vou manter o Edge vencendo o primeiro Money in the Bank. Agora temos Kofi Kingston na WrestleMania 35 ou Daniel Bryan na WrestleMania 30. Dois underdogs clássicos que conseguiram derrotar a autoridade e venceram o campeonato. Eu vou avançar o Daniel Bryan. Agora, Hulk Hogan fazendo o Slam no Andre the Giant na WrestleMania 3 ou Zack Ryder ganhando o Campeonato Intercontinental, eu vou avançar o Hogan. Stone Cold tornando o Rio ou o Undertaker chutando na WrestleMania 28, eu vou avançar o Stone Cold tornando o Rio, por mais ilógico que tenha sido. Rey Mysterio ganhando o título pelo Eric Guerreiro ou alguém não importante raspando a cabeça do Vince, eu vou avançar o Rey Mysterio. Heist of the Century contra Rock e Hogan na WrestleMania 18. Cara, Seth, desculpa, mas Rock e Hogan foi mágico. Chris Benoit e Eric Guerreiro na WrestleMania 20 ou KSI. Aqui, pelo Eric Guerreiro, eu vou avançar o Eric e o Chris Benoit. E Oscar mantendo o título, WrestleMania 41, naquela luta absurda, 5 estrelas contra Bianca Belair e Rhea Ripley.
Ou Kevin Owens e Sami Zayn derrotando os Usos aqui. Por mais que eu tenha gostado dessa luta, eu vou ficar com Kevin Owens e Sami Zayn. Roman mandando espia na Stephanie ou Brock derrotando a Streak, eu vou botar o Brock. Big Boss sendo pendurado ou o Edge mandando Foley na mesa incendiada, vou mandar o Edge. As interferências da WrestleMania 40 ou a aposentadoria do Ric Flair pelo Shawn Michaels, eu vou botar o Shawn Michaels. E para terminar o round 32, nós temos Joe Hendry fazendo a sua estreia na WrestleMania ou a volta do Doctor of Thuganomics. E aí não tem como comparar a volta do Doctor of Thuganomics. John Cena foi antológica contra o Elias WrestleMania 35. Agora vamos para as oitavas de final. A coisa tá ficando apertada. Shawn Michaels aposentando o Ric Flair ou Rey Mysterio ganhando o título pelo Eddie. Eu vou botar o Shawn Michaels. Chris Benoit e Eric Guerreiro celebrando WrestleMania 20 ou John Cena derrotando o The Rock WrestleMania 29. Aí, cara, é pessoal meu, tá? Momento favorito meu. Eric Guerreiro celebrando junto com o público, junto com o Inominável na WrestleMania 20. Daniel Bryan ou Hulk e The Rock. Eu vou avançar Hulk Hogan e The Rock, apesar de este momento ser um dos meus favoritos. Esse aqui, pra mim, também foi antológico. Brock derrotando a Streak ou Hulk Hogan mandando Slam no Andre the Giant, apesar de ter sido um momento que definiu a WrestleMania, o Hogan mandando Slam no Andre, a Streak do Brock Lesnar sendo quebrada, pra mim, avança. Agora temos o Dr. Thuganomics ou o heel turn do Stone Cold, vou botar o heel turn do Stone Cold. O double turn do Brett e do Stone Cold WrestleMania 13 ou Kevin Owens e Sami Zayn na WrestleMania 39, eu vou botar o Kevin e o Sami. Cody Rhodes terminando a história ou Shawn Michaels se aposentando, eu vou botar o Cody Rhodes encerrando a sua história. E o Edge vencendo o Money in the Bank ou botando o Foley na mesa incendiária, eu vou botar o Edge jogando o Foley na mesa incendiária. Quartas de final, agora a chapa vai esquentar. Kevin Owens e Sami Zayn derrotando os Usos ou Stone Cold tornando o Rio. Cara, é porque quem acompanhou a WrestleMania 17, e eu acompanhei a WrestleMania 17 por fita de vídeo, sabe do quanto que os fãs queriam que o Stone Cold voltasse a ser campeão. O Stone Cold tinha sido campeão na WrestleMania 15, perdeu o título durante o ano de 99, ficou contundido durante o ano de 2000, voltou em meados de 2000, numa situação que ninguém imaginava que ele poderia voltar a lutar. E quando ele voltou a lutar, e ele faz o main event contra o The Rock, com o The Rock campeão, assim, o público inteiro estava do lado do Stone Cold. Então, ver ele tornando o heel e se associando ao Vince McMahon foi muito bizarro. Mas ainda assim, 80% da arena aplaudiu o Stone Cold. Por conta de que o pessoal viu o Stone Cold de novo campeão da WWE. O Kevin Owens e o Sami Zayn derrotando os Usos no main event da noite 1 da WrestleMania 39 foi algo mágico. Né? Dois amigos que derrotaram a Bloodline. A narração do Michael Cole dessa luta é uma coisa insana, que ele termina e ele fala The Bloodline be damned. É uma coisa assim absurda, uma das narrações mais antológicas do Michael Cole. Meu máximo respeito a ele, cresceu muito na carreira. Dito isso, eu vou botar o Stone Cold tornando o heel. Tá? Agora temos Shawn Michaels aposentando o Ric Flair ou The Rock Hogan na WrestleMania 18. Eu vou botar The Rock e Hogan porque, cara, é Rock e Hogan. Dois dos maiores da história. Agora vamos ver Chris Benoit e Era Guerreiro na WrestleMania 20 ou Brock derrotando a Streak na WrestleMania 30. Eu vou ter que botar assim, o meu momento do coração é o Eric celebrando na frente do público como campeão mundial. O Chris estragou tudo. Então, ver assim, se não tivesse acontecido o que aconteceu, o momento da WrestleMania 20 teria avançado. Como aconteceu, e esse momento pra mim, assim, se eu pudesse rasgar essa foto ao meio, eu avançaria a comemoração do Eric, mas eu não posso. Então, aqui termina a caminhada deles e o Brock Lesnar derrotando a Streak na WrestleMania 30 avança. E o Cody Rhodes terminando a história, ou o Edge mandando Foley na mesa incendiária, eu vou botar o Cody Rhodes terminando a história. Vamos para a semifinal. Agora a chapa vai esquentar, né? Cody Rhodes terminando a história ou Rock e Hogan
se encarando no ringue. E aí? E aí? Nós temos de um lado uma luta que foi muito celebrada, uma luta que muita gente esperava, quando o Hulk Hogan voltou para a WWE com a NWO. E o momento do Double Turn foi algo mágico de ver. A luta em si é muito boa. Não é uma luta 5 estrelas, mas é uma luta muito boa. E trouxe uma nostalgia absurda. E ver no ringue o Hulk Hogan, que era para ter entrado como vilão, passar a lutar como face, e o The Rock, que entrou como face, passar a lutar como vilão, do nada, uma luta cantada no ringue, foi simplesmente espetacular. Então, isso acaba fazendo com que seja um dos maiores momentos da história da WWE. A vitória do Cody Rhodes na WrestleMania 40 foi algo mágico. Foi uma história que foi construída por 2 anos. Sendo que a derrota dele na WrestleMania 39 deixou um gosto amargo na boca de todo mundo. Todo mundo achava que ele ia derrotar o Roman Reigns na WrestleMania 39. Não derrotou. A vitória dele demorou 1 ano para acontecer. O que fez muita gente se ressentir com relação a esse resultado. Mas quando ele venceu na WrestleMania 40, muita gente vibrou. Incluindo nos Estados Unidos e em outros lugares. Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai colocar o Cody Rhodes na WrestleMania 40. Certeza absoluta. Só que, em 2002, eu já baixava os episódios. Eu já acompanhava regularmente a WWE. E acompanhar isso aqui, horas depois de acontecer, quando eu consegui baixar o episódio da WrestleMania 18, e ver o The Rock e o Hogan tornando heel e face, né, fazendo um double turn ao vivo só com o olhar, foi algo mágico. Rock e Hogan avançam para a final. E na outra semifinal nós temos Stone Cold virando o heel ou o Brock Lesnar derrotando a Streak na WrestleMania 30. E aí, meus amigos, aqui eu falei para vocês, eu já acompanhava a WWE aqui. Eu sei da importância desse momento. Mas aqui nós estamos falando de um lutador que quebrou uma streak de 21 vitórias e 0 derrotas na WrestleMania. Algo antológico. Uma carreira que foi enterrada pro lutador errado, na minha opinião. Mas que não deixa de ter sido um grande momento da WrestleMania. Brock Lesnar derrotando a Streak. E na final... Brock Lesnar derrotando a Streak na WrestleMania 30 ou Rock e Hogan, WrestleMania 18, o Double Turn. Eu tinha feito a outra foto na minha como thumbnail, mas agora a thumbnail vai ser essa aqui. Gente, é uma escolha bem complicada para mim, porque são 2 momentos que eu vivi com muita tranquilidade, assim. Os 2 momentos eu já era fã de carteirinha, de acompanhar semanalmente e tal. O Hulk Hogan era o meu herói de infância na luta livre, que eu tinha acompanhado ele na época do Campeonato Internacional de Luta Livre. O The Rock era o meu lutador favorito na Attitude Era. Eu preferia o The Rock do que o Stone Cold. Muita gente preferiu o Stone Cold do que o The Rock, mas eu preferi o The Rock do que o Stone Cold. Até porque as primeiras fitas de vídeo que eu recebi da Attitude Era foram do ano 2000, e no ano 2000 o Stone Cold estava fora, né? O The Rock assumiu a companhia naquele ano. Então, o The Rock era o meu favorito da época, o Hulk Hogan era o meu favorito da história. E ver os dois se enfrentando na WrestleMania e mandando o double turn que eles mandaram, foi simplesmente loucura. Foi simplesmente loucura. Dito isso, nada bate o choque, a surpresa, o absurdo que foi o Brock Lesnar derrotando o Undertaker. A luta foi boa? Não. O Undertaker ele dá uma testada no poste. Caiu até meu mouse aqui. Deixa eu pegar aqui de volta. Isso aqui é aquele momento da videocacetada que vocês param o vídeo e veem assim, meu Deus, o que aconteceu, né? Pois é, meu mouse caiu. O Brock, ele... Assim, o Undertaker, como eu tava falando, ele bateu a cabeça no poste no começo da luta e ele sofreu uma concussão. Então a luta não foi tudo o que poderia ter acontecido. Não foi tudo o que poderia ter sido. Mas ver o Brock Lesnar derrotando o Undertaker depois de 3 F5 só e assim, num ponto da luta que não parecia que ele iria vencer. Até o final pareceu meio estranho, né? Parece que foi meio corrido.
Ninguém nunca confirmou isso, mas olhando o final dessa luta, ele parece meio corrido, assim, porque o Undertaker já não estava aguentando mais lutar por causa da concussão. Cara, isso foi chocante, foi absurdo. A plateia entrou em silêncio. Tanto é que o show dali pra frente quase morre. Ele só volta a explodir quando o Daniel Bryan ganha o campeonato da WWE no main event. Então, assim, foi. O show inteiro foi mágico. Eu gostaria de ter feito o react com o Shingles e JV Alba nesse domingo, porque é um dos meus WrestleManias favoritos da história. Mas, cara, o que aconteceu aqui foi um absurdo. Foi um absurdo. A minha cara de choque na época foi a mesma cara de choque do pessoal na arena. Não tenho o que falar. Brock Lesnar derrotando a Streak foi o maior momento da história da WrestleMania, na minha opinião. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual foi o maior momento da história da WrestleMania? Coloca aqui nos comentários. E vamos ver qual foi o momento que a galera falou. 3, 2, 1 e... Sean Brett no WrestleMania 12? Nossa, interessante, hein? Rise of the Century ficou em segundo, o Brock derrotando a Streak ficou em terceiro, mas tem poucos votos, né? Você vê pelos números aqui de empate e tal, que tem poucos votos. Cody Rhodes terminando a sua história está em quarto, Hulk Hogan mandando o Slam no Andre the Giant fica em quinto, o Double Turn da WrestleMania 13 em sexto, Eric Guerreiro e Chris Benoit celebrando no ringue em sétimo, Randy Savage e Miss Elizabeth se reunindo em oitavo, Daniel Bryan vencendo o título na WrestleMania 30 está em nono, e o John Cena ganhando o 17º Campeonato Mundial está em 10º lugar. Bom, eu espero que vocês tenham apreciado mais essa Copa do Mundo, agradeço a audiência de vocês e não deixem de continuar assistindo e maratonando os nossos conteúdos, porque vocês sabem, né? Tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.